No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Alô, minha gente, alô você que está ligadinho na programação vitoriosa da Mirante FM, carinhosamente, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 16 de agosto de 2021, está no ar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, você já sabe, ele é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, por esta emissora, para continuar falando de Jesus Cristo. Ele é a razão do nosso viver, pois Ele é o Criador do universo. Ele continua sendo Deus e é em nome dele que nós estamos adentrando no seu lar, nesta tarde desta segunda-feira, para falar-lhes das verdades contidas na Bíblia Sagrada, a fim de que você tenha pleno conhecimento da verdade, pois Ele ensinou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Prepare o seu coração, porque a pastora Sara Freitas está chegando para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma semana de bênção começando para todos nós, e você vai ouvir uma bela canção com a cantora Juliana Reame, Fazer a Diferença. Esta canção a nossa amada irmã Raimunda, lá da Santana do Paituna, ela oferece para o seu neto Henrique Gabriel, que esteve aniversariando neste final de semana. Ele completou 5 aninhos, reside lá no setor 13, e oferecem para ele também o seu irmãozinho, os seus netos, toda a sua família. Parabéns ao Gabriel, 5 anos de muita alegria para toda a sua família. Esta canção vai também para o nosso ouvinte Cândido, no bairro do Planalto, na nossa sintonia. Oferecemos também para o irmão Raimundo, em Alta Floresta, no Mato Grosso, que está na nossa sintonia. Um abraço, irmão Raimundo. Vamos oferecer também para o nosso irmão Juscelino Neres, em Santarém, na nossa sintonia, ele que é um semeador do reino de Deus. E para você que todos os dias está sempre conosco, nos dando o carinho da sua audiência, ouça esta bela canção, Fazer a Diferença, com a cantora Juliana Reame. Canção triunfante. Não vou me conformar com este mundo, nem aceitar padrões que ferem minha fé. Não vou negociar os meus princípios e nem viver como a sociedade quer. Estou fundamentado na palavra e contra o pecado eu vou protestar. Ó Deus, conta comigo nesta geração. Sou tão pequena, mas Tu podes me usar. Quero ser um adorador como Davi. Quero ouvir Tua voz como Samuel.
ensina a perdoar como José. Me ensina a ser paciente como Jó, que mesmo provado não perdeu a sua fé. Eu vou fazer a diferença, não vou viver de aparência, mesmo que a igreja sofra a perseguição. As portas do inferno nunca prevalecerão. Quero viver em santidade, não vou negar minha verdade. Eu vou me consagrar, eu vou me consagrar a ti, Senhor. Então podes me usar. Quero ser um adorador como Davi, quero ouvir tua voz como Samuel. Quero ser um valente como Gideão, incontaminável como Daniel. Me ensina a viver para ti, Senhor. Me ensina a perdoar como José. Me ensina a ser paciente como Jó, que mesmo provado não perdeu a sua fé. Eu vou fazer a diferença, não vou viver de aparência, mesmo que a igreja sofra a perseguição. As portas do inferno nunca prevalecerão. Quero viver em santidade, não vou negar minha verdade. Eu vou me consagrar a ti, Senhor. Na tua palavra dia e noite eu vou meditar. Na roda dos escarnecedores não vou me assentar. Mesmo se um banquete o mundo me oferecer, não troco meu Jesus por um minuto de prazer. A mídia está focada em mudar minha opinião, mas não nego a minha fé pelos manjares do mundo, não. Não vou ser um fantoche do sistema de Babel. Sou salvo em Jesus Cristo, eu quero mesmo é ser fiel. Sofra a perseguição, as portas do inferno nunca prevalecerão. Quero viver em santidade, eu não vou negar minha verdade. Eu vou me consagrar a ti, Senhor. Então podes me usar. Então podes me usar. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Muito bem, meus caríssimos irmãos, meus amigos, hoje é segunda-feira e a construção da Assembleia de Deus da Serra Oriental no bairro do Planalto, a nossa nova congregação, continua. A semana passada foi uma bênção e esta semana com certeza vai ser de grande bênção. Agora eu quero lembrar aos irmãos e aos amigos que a gente precisa contribuir com esta obra. Se você já contribuiu, glória a Deus, mas a gente não pode parar, porque toda semana nós temos uma despesa muito grande lá com a mão de obra e nós estamos contando com você. A obra é de Deus. Claro que Deus, Ele mesmo é o dono de tudo. Se Ele quisesse, Ele mandaria os seus anjos e derramaria uma carrada de dinheiro, não é verdade? Para a gente fazer o trabalho. Mas não é assim que Ele trabalha. Se Ele fizesse isso, Ele nos privaria da gente ser abençoado. E exatamente porque Ele quer que nós sejamos abençoados, é que Ele nos dá a oportunidade. E eu tenho certeza que você já está sabendo, tenho certeza que o Espírito Santo está tocando em você, e eu tenho certeza que você ama a Deus. E exatamente porque você ama a Deus, é que você, nesta semana, vai novamente contribuir para que no sábado a gente tenha o suficiente para pagar
os trabalhadores que vão servir ao Senhor com seus talentos em mais uma semana de trabalho. Também tenho certeza absoluta que Deus vai recompensá-los poderosamente. Agora vocês vão continuar em nossa sintonia, porque vem aí a sequência mais importante do programa, A Hora da Verdade. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais aguardado, mais esperado do programa, A Hora da Verdade. E alguém pode estar perguntando, e hoje? Qual vai ser o tema de hoje, o assunto de hoje? Eu convido você para abrir a sua Bíblia aí na carta aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, apenas os versículos 9 e 10. A missionária, a pastora Sara Freitas, vai fazer esta leitura. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Graças a Deus por esta palavra. Eu glorifico a Deus pela verdade. Porque o que nós acabamos de ouvir é uma grande verdade, dita pelo Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, aos irmãos da Galácia, daí esta palavra Gálatas, a igreja que estava lá naquela região. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, escreveu esta epístola, claro, com o propósito de doutrinar os irmãos, os crentes da Galácia, os cristãos da galáxia, que queriam voltar a viver debaixo da lei mosaica. Paulo, então, colocou a coisa em ordem. E chegamos, então, aqui neste capítulo 6, que é muito importante. E estes 2 versículos que foram lidos aqui pela pastora Sara, eles falam profundamente com todos nós. Porque é uma palavra para nós, para quem é seguidor de Cristo. Você é um cristão de verdade? Porque o cristão, o nome já está dizendo, é aquele que aceita os ensinamentos de Cristo. Se você não aceita os ensinamentos de Cristo, você pode ser um religioso. Aí eu concordo com você, eu sou um religioso. Tudo bem. Há muitos religiosos. Agora, cristãos são aqueles que obedecem, que vivem, que praticam os ensinamentos do Senhor Jesus, que seguem as suas instruções. Esses são os cristãos. E eu tenho certeza que nesta tarde, desta segunda-feira, o Espírito Santo, por intermédio deste programa, está falando com milhares de pessoas. E esta palavra, meu prezado amigo, é para você, com certeza, e eu, particularmente, recebo para mim. Porque eu não posso, e você também não pode se cansar de fazer o bem. Porque diz aqui o texto, porque no devido tempo nós ceifaremos. É a lei da semeadura. Se eu faço o bem, não posso me cansar de fazer o bem. Com certeza, no tempo certo, no tempo de Deus,
porque Ele é Senhor do tempo. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos retribuir, Ele vai nos recompensar. Porque Ele é o dono de tudo, amigo. Ele é justo, Deus é justo. Ele não é injusto, Ele é justo. Eu vou até pedir para a pastora Sara localizar aqui a carta aos Hebreus, é um versículo bastante conhecido, versículo 6, pastora. Carta aos Hebreus, capítulo 6 e o versículo 10, que comprova que Deus, Ele esquece dos nossos pecados, os pecados que nós praticamos, Ele joga nas profundezas do mar. Leia Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 18, que lá está escrito que os nossos pecados, as nossas transgressões, Ele as lança no fundo do mar. Mas quando nós praticamos o bem, é impressionante, quando nós fazemos o bem a alguém, com certeza Ele jamais esquecerá, porque Ele mesmo... Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Ele mesmo prometeu que Ele vai voltar e trará o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Leia. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servistes. Exatamente, trabalho de amor. Agora é o seguinte, este é o detalhe. Deus só vai abençoar, só vai retribuir, só vai recompensar, só vai galardoar aqueles que fazem o bem por amor, que trabalham por amor. Não é por conveniência, não é para aparecer e nem para ser salvo. Porque a nossa salvação já foi garantida por Jesus na cruz. Ninguém é salvo porque faz isso, porque faz aquilo, porque deixa de fazer isso ou deixa de fazer aquilo. Não. Nós devemos fazer o bem, sempre fazer o bem, como consequência da nossa salvação. E quando nós fazemos assim, o que acontece? Deus registra. Fica registrado nos anais celestiais. Eu vou pedir para a pastora manusear mais uma vez a Bíblia, lá em Malaquias, pastora. Último livro, Malaquias, último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Sim. Então, abra no capítulo 3, e se eu não estou enganado, é o versículo 18, que fala do memorial. Sim. Né? Que é um memorial para aqueles que temem ao Senhor. Malaquias capítulo 3, do versículo 18. Por gentileza. Aqui fala da diferença. Então é o 16 em diante. 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Veja bem, amigo, há um memorial. Repita aí, pastora. Repita. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele. Há um memorial. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Para os que se lembram do seu nome. Para que aquelas pessoas que se lembram de Deus aqui na terra, como nós estamos pedindo ajuda para a construção. Se você contribuir, amigo, vai ser registrado neste memorial. Memorial é um livro, tá? Um livro de registros, onde tudo que nós fazemos em prol da obra de Deus aqui nesta terra vai ser registrado. Está sendo registrado. Então, voltando agora lá para o versículo-chave da mensagem em Gálatas 6,
9 e 10. Então, nós não podemos deixar de fazer o bem, porque em seu tempo, quer dizer, no tempo de Deus, nós receberemos a retribuição, nós receberemos a nossa recompensa. E o versículo 10 é também muito importante, que devemos fazer o então, bem. enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. É impressionante, pastora. Enquanto temos tempo, porque haverá um momento em que esse tempo vai passar. É, né? verdade. Em outras palavras, enquanto você pode, enquanto você está vivo, enquanto você está com saúde, enquanto você pode trabalhar, faça o bem a todos. A todos. E já que estamos falando muito no bem, pastor Jairo, eu quero mencionar aqui Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Exatamente, é o pecado de omissão. É verdade. A pessoa está vendo alguém morrer afogado e ele fica lá na beira do rio achando graça, não faz nada. Só com celular. Só filmando ainda a pessoa morrer afogada. Agora todo mundo só quer filmar. Pois é. Mas a pessoa poderá inclusive ser processado. Lembra aquele Batomushi lá na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro? Que muitas pessoas foram presas porque viram o barco afundando e não socorreram. É o pecado de omissão. Tá? É um crime e no reino de Deus é pecado. Deus disse que peca. Se você pode fazer o bem, se você pode ajudar alguém, você vê alguém com fome e não dá de comer, você está pecando. E aí nós vamos, missionário. Mas não precisa ler, porque vou só fazer menção devido ao tempo. O que Jesus ensinou lá no capítulo 25 de Mateus, no sermão do grande julgamento das nações, quando ele vai separar as ovelhas dos cabritos, né? Certo. E para as ovelhas que estiverem à sua direita, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava doente, preso e foste me visitar. Mas alguém dirá: mas quando foi que o Senhor teve fome e te demos de comer? Quando foi que estiveste com sede e te demos de beber? Quando foi que estiveste nu e te vestimos? Quando foi que estiveste preso e doente e fomos te visitar? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você ouviu bem, amigo? Então, esta palavra... Mateus capítulo 25, pastor Jair. Pois é, Mateus 25. A partir do versículo 31. Exatamente. Então os amigos podem ler com calma em casa esta referência bíblica e até o final, porque fala ao contrário, que eu não vou falar devido aqui à exiguidade do tempo. Então fica muito claro, amigo. Tudo que você faz aqui de bem ou de mal, você está fazendo por o próprio Deus, por o próprio Senhor Jesus, por o próprio Espírito Santo, que é Deus. Então, meu irmãozinho, fica aí esta palavra. Não se canse de fazer o bem. Nunca deixe de fazer o bem. Se você tem feito o bem, continue fazendo. Porque Deus vai te recompensar, com certeza absoluta. E o melhor bem que nós estamos fazendo aqui nesta região é pregar o Evangelho. Sabe por quê, amigo? Porque o Evangelho, quem aceita Jesus Cristo, recebe o direito de morar no céu. Recebe o perdão dos seus pecados. Recebe o direito de vida eterna. E não existe algo melhor do que você receber gratuitamente, porque a sua dívida, a minha dívida, a nossa dívida foi paga por Jesus lá na cruz do Calvário. Então, como um gesto de gratidão a Deus, não pagamento, mas como gratidão a Deus, não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé.
e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero orar. Nós temos um nome aqui, pastor Jairo, sendo apresentado para a oração, Nailson Menezes Oliveira. Tem o endereço dele? Não, só Nailson, mãe né? dele pedindo oração. Muito bem, Nailson, eu não sei o seu endereço, não sei onde você mora, mas eu sei dizer para você uma coisa: o Jesus, o Espírito Santo que nos inspirou a pregar esta palavra, ele sabe quem é você, onde você mora e o que está acontecendo com você. Se você está doente fisicamente, se você está desviado do caminho do Senhor, se você está precisando de algo sobrenatural. Só quem pode salvar, só quem pode curar, só quem pode abrir portas que estão fechadas é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu vou orar por você, Nailson. Pai querido, pregamos mais uma vez o teu santo evangelho. Os nossos milhares de ouvintes, com certeza, entenderam a mensagem. E certamente alguém está tomando uma decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Por estas pessoas eu oro e te peço, meu Deus, que o Senhor perdoe todas elas, que o Senhor registre o nome destas pessoas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o Senhor voltar. Pai, também te apresento o Nailson, que a sua mãe pediu oração por ele. Onde quer que ele esteja, eu mando uma palavra. Recebe, Nailson, o impacto do poder de Deus. E se tu estiveres doente fisicamente, recebe a bênção da cura. Se a doença está na tua alma, recebe a cura da tua alma. E se é um outro tipo de bênção que você está precisando, receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Final de programa, o meu muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Amanhã, terça-feira, estaremos juntinhos, novamente pelas ondas da Mirante FM, com mais um programa Vida Triunfante, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Os meus sinceros agradecimentos à pastora Sara Freitas, ao evangelista Elisandro Magalhães, e a sua esposa diaconisa Kátia Magalhães. Uma boa tarde a todos e até amanhã, terça-feira, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde! Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe ir. A minha chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Só
tu me entendes e não me censura, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que eu cometo contra ti. E são muitas, hein? Se for preciso me exortar, fala comigo, estou te ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, vou ouvir. Não me deixe ir, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe ir. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Não me deixe, Senhor.